Vamos trazer então um entrevistado? Convido você, Fernanda Pressinotti, a ficar aqui com a gente nessa conversa, porque no meio de todo o efeito do tarifaço aparece justamente o que a Fernanda acabou de citar, que é a lei da reciprocidade. Economicamente, se colocada em prática pelo governo, é um problema? Isso já é uma interrogação. E para o governo, é uma saída assim inviável? Ou seja, os Estados Unidos obrigaram o Brasil a usar essa lei? Não resta outra alternativa? Vamos trazer Gilvan Bueno, nosso colunista do CNN Money, para a conversa. Gilvan, essa atitude dos norte-americanos meio que encurralou o Brasil e a única alternativa é a lei da reciprocidade? Eu quero ouvir contigo. Quais efeitos desta lei aprovada no Congresso? Bem-vindo. Muito bom dia, Fernanda, Elisa. É um momento super importante para o país pensar os próximos meses e olhar para 2027. Uma medida que impacta significativamente alguns setores, como a Fernanda destacou, principalmente o setor do tabaco, que nós somos hoje um dos maiores produtores mundiais do tabaco. Do ponto de vista de o que iremos fazer, a gente tem que fazer uma comparação, Elisa, entre a primeira tarifa, o dia da libertação, o dia 1º de abril, aonde o Brasil começou a entender os impactos. Naquela oportunidade, a tributação era de 50% e logo em seguida foi necessário realizar uma série de isenções, porque os Estados Unidos dependiam muito das nossas frutas, da parte de aeronaves, da parte de carnes, e aí criamos aqui uma lista de isenções. Nesse momento, nós entendemos que o impacto vai ser menor comparado com o que foi no passado. Ele vai sim existir. Naquela oportunidade, o que o Brasil fez? Ele começou a acordar uma paralisação de negociações em mais de 25 anos. O Brasil tinha parado de fazer alguns acordos, buscar cálculos de mercados, e dentro daquele cenário o Brasil buscou novos parceiros comerciais e ampliou a sua cadeia de distribuição. Nesse momento, o que vai ser necessário é continuar expandindo a nossa cadeia de exportação, de olhar novos parceiros, e também de tirar alguns setores, Elisa e Fernando, nossa audiência, o protecionismo. O Brasil tem alguns mercados que são que tem bastante uma série de concessões, que é importante a gente olhar para isso de uma maneira positiva, pensando o seguinte: olha, vamos voltar para a mesa de negociações. Por quê? Porque na parte de retaliação, olhando Índia, olhando China, Europa, Canadá, México, esses países, Elisa e Fernando, nossa audiência, eles também passaram por esse impacto, só que eles não buscaram a retaliação, porque eles entendiam que eles iriam perder bastante. E no caso do Brasil, a gente tem aqui a oportunidade de ampliar a nossa margem de negociação, exportação, e não buscar uma retaliação, porque os Estados Unidos, em alguns setores, Elida, ele não é tão representativo. Então, a gente tem que olhar o cenário de expandir as nossas exportações. Fernanda Pressinotti, também com a gente aqui nessa entrevista. Fernanda? Ô Gilvan, você acha que o governo, de alguma forma, pode ajudar esses setores que vão ser impactados, por exemplo, de tabaco, que você citou e eu falei também? Fernanda, essa é uma hora de acontecer o que nós vimos lá no primeiro momento do Dia da Libertação. O setor que mais chamou a atenção naquela oportunidade foi o setor de aeronaves, porque ele buscou parcerias diretas em Washington, começou a conversar diretamente com as principais entidades e conseguiu ali liberar. Então, o setor de tabaco ele vai ter que fazer a mesma questão que foi realizada até em parceria com o CNI, Firjan, de olhar aqui alguns negociadores, de sentar conversando com o empresariado, talvez se distanciando do impacto político, porque o impacto político nesse momento parece que está mais latente, está mais ali fervoroso. Então, naquela oportunidade, o que foi feito é uma reunião de 50 setores, através de 50 empresários, indo para os Estados Unidos negociar. O setor de tabaco vai precisar fazer isso, que é um dos que pode ser mais atingidos. Se a lei da reciprocidade for mesmo aplicada e a carta publicizada pelo governo, também postada pelo presidente da República, diz isso, e levando em conta todo esse tempero político, Gilvan, qual seria o efeito? Como é que você projeta esse efeito? Então, se a gente aplicar, eles vão aplicar de volta e ficam aplicando contra o outro. Quando é que para isso? Elisa, essa pergunta ela é muito valiosa. A gente tem que olhar a primeira nação que fez isso. No primeiro mandato do governo Trump, quem fez a retaliação foi a China. E a China tinha uma vantagem competitiva, que ela tinha os minerais críticos, que eram muito importantes, por exemplo, para a produção de silícios, para atender esse grande crescimento da inteligência artificial. E aqui ele tem que fazer um outro estudo, que é o prazo do governo Trump. São mais 2 anos.
Então, se tivermos uma retaliação, ela vai acontecer nos próximos 2 anos dessa questão de conflitos, de vou trazer tarifas, não vou trazer tarifas. No caso da China, olhando o que nós chamamos de teoria de jogos, a China é dominante na parte de minerais críticos e os Estados Unidos tiveram que voltar. Uma segunda variável é uma questão, Elisa e Fernando, nossa audiência, que é a dívida americana. A China, naquela oportunidade, era o maior detentor da dívida americana. E quando ela é detentora dessa dívida, ela começa a vender essa dívida, ou seja, se desfazer dos títulos americanos e trazer uma pressão adicional na dívida dos Estados Unidos, que é mais de 37 a 39 trilhões de dólares. Então, a China tinha esses dois mecanismos para conseguir negociar. O Brasil não tem essas vantagens comparativas, Elisa. Então, se ele entrasse nessa retaliação, esses impactos começariam a prejudicar a atividade econômica em 2027 e nós teríamos esse cenário pelos próximos 2 anos e alguns setores poderiam ser duramente atingidos. Nesse momento atual, o agronegócio foi um setor que mais conseguiu se proteger ao lado de aeronaves, suportar isso, mas outros setores, por exemplo, como o varejo brasileiro, pode ter pequenos impactos. E nós sabemos que das 24 milhões de empresas que o Brasil possui, 90% são de micro e pequenas empresas que já estão endividadas por uma taxa de juros alta para combater a inflação e talvez, se tiver um cenário de custos mais pesados, de custos que inviabilizam sua capacidade produtiva, isso pode trazer impactos para 2028 e 2029. Então, a retaliação pode prejudicar o micro e pequeno empresário brasileiro. Gilvan Bueno, nosso colunista do CNN Money, nos ajudando aqui a compreender esse dia que é a ressaca após a taxação de fato de 25%. Gilvan, muito obrigada. Obrigado e vamos acompanhar nosso dia. Fernanda Pressinotti, nossa editora / analista / conhecedora do agro, obrigada aqui por nos ajudar a compreender também. Eu que agradeço.